Fala galera, beleza? Me chamo Bruna Nunes, eu sou mestre em desempenho humano e especialista em treinamento funcional, reprogramação do movimento e alta performance. Eu vou trazer para vocês nessa aula de hoje 2 em 1, ou seja, nessa aula eu vou trazer duas situações muito importantes do treinamento funcional, que se você ou é personal trainer, ou professor, treinador de treinamento funcional principalmente, ou se você é praticante, tem dúvida nesses exercícios, eu vou tirar essa dúvida de você agora e também já vou te mostrar o melhor equipamento para fazer esses exercícios e corrigir eles. Hoje vai ser sobre agachamento e o levantamento terra. São os dois principais movimentos do treinamento funcional que usam dominância de joelho ou dominância de quadril, e neles a gente usa em um movimento um grupo muscular e no outro grupo muscular, e tem as diferenças dessas dominâncias articulares. Por isso que a gente tem que entender a diferença entre eles e saber fazer o exercício na prática e também corrigir o aluno na prática. Mas hoje eu vou te ensinar a principal regra que você tem que entender sobre a biomecânica desses dois movimentos. E também vou te mostrar, por isso que é 2 em 1 nessa aula de hoje, a melhor ferramenta para você aprender a dominar, tanto treinando ou ensinando o seu aluno, que é o Kettlebell Training. Então eu vou te mostrar com o Kettlebell como corrigir tanto o agachamento e o levantamento terra para chegar nesses ângulos articulares que seriam os ideais. Vamos lá então, galera. No agachamento, ele é um exercício que tem dominância principal de joelho, enquanto o levantamento terra, a principal dominância articular é o quadril. Por quê? Quando a gente vê o principal eixo de movimento no agachamento, o principal que está movimentando é o joelho, ele está avançando. O quadril também movimenta, mas o principal é o joelho. Diferente do levantamento terra, que o principal eixo de rotação é o quadril. Vê que o meu joelho ele não está avançando, ele flexiona para poder girar o quadril, mas ele não está avançando. E aí vocês vão entender, para corrigir ou para treinarem, qual é o ângulo ideal. O agachamento, o nosso tronco tem que estar paralelo à nossa tíbia, à nossa perna, e a coxa, o fêmur, tem que estar nessa linha paralela ao chão. Dependendo da mobilidade da pessoa, ou vai estar um pouquinho abaixo ou vai estar um pouquinho acima, tá? Mas seria, principalmente esse ângulo do tronco da tíbia. Aqui está o quadril, aqui está o joelho e aqui está a cabeça, aqui está o pé. Então vejam que aqui a gente quebrou a linha dos 90 graus no joelho, está tudo certo. E a gente tem que treinar para chegar nessa mobilidade. Por quê? Quando a gente está com o tronco paralelo à tíbia, a gente consegue distribuir a força no quadríceps, que é o principal grupo muscular que vai fazer essa força vertical. Então, é uma força vertical, de baixo para cima. Se for pensar num esporte, é o salto em altura, salto em altura é de baixo para cima. Então a gente usa o quadríceps. Se for pensar no movimento unilateral, um avanço, o pessoal lá da corrida vai fazer um afundo de baixo, tá? Por isso que o tronco ele tá um pouquinho inclinado, porque assim a gente usa mais essa força de quadríceps, tem maior propulsão para a gente avançar, beleza? E aí pensar nessa força de baixo para cima. Quando a gente pensa agora no levantamento terra, qual seria a principal diferença? A gente tem que pensar que a alavanca é o quadril e não tem avanço do joelho. Então a gente vai modificar esse movimento, onde o tronco ele vai estar inclinado, o fêmur vai estar declinado e a tíbia vai estar na vertical e o pé ali no chão. Então a gente tem um triângulo, não ficou muito proporcional aqui os ossinhos, mas só para vocês entenderem o desenho do corpo, como é que a gente quer chegar. Então tronco, coxa e a perna, a tíbia na vertical. E tem que ter essa flexão de joelho, senão a gente está com o joelho estendido, se for pensar no stiff, com o joelho bem estendido mesmo, vai rodar lá na lombar.
Então a gente flexiona um pouquinho o joelho para rodar no quadril. Essa já é outra dica aqui para quem for fazer levantamento terra, stiff, qualquer exercício que a gente vá fazer esse trabalho aqui de posterior de coxa. Tem que flexionar um pouquinho o joelho, o mínimo que seja, para não rodar na lombar. Então, já respondi aqui, o trabalho muscular principal é dos isquios tibiais, aqui, posterior de coxa. E a alavanca de força, ela vai de trás para frente. Ou seja, não é vertical, e sim horizontal. Então aqui, diferente de um salto para cima, que seria a principal ideia de um agachamento, seria para frente. Um salto em distância, onde a pessoa vai saltar para frente, tá? E nesse movimento aqui, para vocês entenderem, aqui a cabeça, aqui o quadril, aqui o joelho, a força ela vai para frente, é igual uma gaveta. O quadril ele vai para frente para a gente fazer esse encaixe, essa extensão. Então, o ângulo ideal é de um triângulo entre o ombro, o quadril e o joelho. Aqui. Aí, claro, para chegar nesses ângulos, nesses movimentos, a pessoa tem que ter uma boa mobilidade de joelho, principalmente no agachamento, na verdade de joelho não, boa mobilidade de tornozelo, para o joelho poder avançar. Esse movimento aqui, ó, o joelho tem que ir para frente, senão a pessoa vai lá, vai agachar, o joelho não avança, vai fazer o meio agachamento e o meio terra. Por isso é tão importante entender as principais diferenças e como executar elas. Por quê? Senão você vai fazer um exercício meio agachado, meio terra, e vai usar um pouquinho de quadríceps, um pouquinho de posterior de coxa, e aí vai estar roubando e vai estar fazendo nenhum e nem outro. Beleza? Claro que no agachamento a gente usa o core, a gente usa glúteo máximo, a gente usa dorsal também para sustentar o movimento, assim como no levantamento terra, mas ainda eu estou falando nas principais características e diferenças para a gente entender o principal. Assim como nos movimentos de empurrada e puxada, em um a gente usa mais um grupo muscular e na puxada mais outro grupo muscular. Quando a gente for pensar na musculação, o pessoal fala, tá? Mas o agachamento, o levantamento, a gente faz a musculação também. Mas quando a gente pensa em funcional, é no movimento. Então, no movimento, que seria de uma dominância de joelho, qual é a principal ação muscular? E no levantamento terra, qual é a principal ação muscular? Porque tá, então é só treinar o movimento, músculo não, também treina. Treina vários grupos musculares e tem a ação principal. E a gente consegue isolar mais também o grupo muscular, mas aí seriam outros assuntos aí. Hoje eu quero que vocês entendam as principais diferenças e para chegar nesses principais ângulos aqui, esses ângulos ideais, você tem que entender que, por agachamento principalmente, tem que ter uma boa mobilidade de tornozelo, boa mobilidade de quadril e torácica, para o tronco não ir para frente e sim manter o tronco alto. Para o levantamento terra, tem que ter uma boa mobilidade de quadril principalmente, tem que ter essa dissociação aqui tóraco-lombar, para a pessoa também não ficar com o tronco lá para frente, tem que ter uma boa mobilidade também torácica. Principalmente quadril e torácica, eles estão mais no centro aqui do nosso corpo, aqui no tronco, são as principais articulações que a gente tem que trabalhar muito a mobilidade. E se você quer também ver dicas sobre mobilidade de quadril, torácica, dá uma olhadinha aí no meu canal, nos meus vídeos, nas minhas aulas, que eu trago bastante exercício aí para trabalhar a mobilidade das articulações que mais precisam dela. E também tem que ter o nosso core bem forte, porque a gente tem que estar com o corpo bem estável para a gente fazer com mais carga. Então, é onde entra o Kettlebell Training, que a gente vai fazer então esses exercícios com o Kettlebell é a forma mais fácil de aprender. E vocês já vão ver na prática. Vou mostrar primeiro o levantamento terra, porque dele a gente já vai para o agachamento. Ou seja, quando a gente está com a barra, o centro de gravidade ele se desloca lá para frente. Então eu tenho que ter muito mais mobilidade lá do meu quadril, da minha torácica, muito mais estabilidade para eu conseguir fazer um movimento e não machucar lá a lombar, ainda mais se aluno iniciante. Então, quando eu estou com o kettlebell, eu consigo ficar em cima do peso, deixar o meu pé lá paralelo, um
pouquinho só, uns 15, 20 graus para fora o dedão, bem pouquinho, joelho para fora, e eu deixo meu braço bem vertical. Eu vou ativar minhas costas, e quando eu faço esse movimento aqui, ó, veja que o meu joelho já quer avançar, mas eu vou isolar ele para trás, sentir posterior de coxa, apertou o glúteo, abdômen, sobe, abre o peito, leva para trás, sobe, abre o peito. O meu braço, ele tá indo para baixo, diferente de ir para frente lá na barra. Eu tenho que ter muito mais consciência corporal. Então, tô com o corpo em cima do kettlebell, ativa, olha para frente, abre o peito. Ativa todo o meu dorsal, abdômen, glúteo e joga a força lá para trás e não para frente. Agora, o agachamento. A gente tem mais capacidade para fazer um levantamento terra, que é toda a parte posterior do nosso corpo, que tem mais força para sustentar o tronco principalmente, do que no agachamento, que inclusive é um exercício que a gente acaba fazendo com menos carga, porque ele desafia muito mais, tem mais área para empurrar do chão. Mas a gente pega todos os objetos lá do chão no levantamento terra. Então eu vou começar aqui no terra, segurei lá em cima, cotovelo fechadinho. No agachamento, para poder descer o quadril, eu abro mais a base dos pés, pode ser um pouquinho mais do que a linha do ombro. E também para rodar mais o quadril, lá o fêmur, eu abro lá uns 30, 35 graus a ponta do pé. Não precisa exagerar lá, que daí o joelho começa para dentro. Então mais fechadinho. O braço, eu mantenho lá na frente, o kettlebell na linha aqui do queixo. E vai agachar, mantendo o peso alto, joelho para fora, sobe, força no abdômen. Não é descarregar o peso aqui e muito menos tensionar aqui. Estabilizando a escápula, traz na frente e mantém o cotovelo aqui em V. Sustentando aqui no dorsal para estabilizar. Por isso que, como eu falei ali, tem ação muscular principal para trabalhar naquele movimento, assim os ângulos articulares, mas a gente usa outros, todos uma série de grupos musculares também para ajudar na estabilidade, os sinergistas aí desse movimento que é tão completo. Então, pegou no terra, cotovelo fechado e o joelho lá mais aberto, estabiliza e core, bastante estabilidade lá em cima quando for levantar. Beleza, galera? Se vocês gostaram desse conteúdo, já comenta aí, compartilha. Também se inscreve aí no meu canal para ficar acompanhando aí tudo sobre treinamento funcional, programação do movimento, alta performance. Valeu!